Lucas 18:35 diz assim: e aconteceu que... Todos acharam? 18. Eu falei o quê? 18:35. E qual é o certo? 18. O que eu falei? É brincadeira, né? É, chave, né? Muito bom, né? Chave, saudade. 18:35 tá na Bíblia, hein? Tá entre Gênesis e Apocalipse. É. Procura aí o que você acha. Amém. Aqui tá na parte. Tem uns irmãos aí com dom de língua, hein? Ó. Foi? Acharam aí? Amém. Tá com dom de língua, hein? Vai lá, gente. E aconteceu que, chegando ali perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Aleluia. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava o quê? Louvores a Deus. Amém. Podem sentar-se. Deixa a Bíblia aberta. Seguiu 46 logo e seguiu glorificando. Aleluia. Isso é muito forte. Amados, no mês retrasado, como disse, demos início ao estudo sobre a vida de Bartimeu. Não é Zaqueu não, né? Zaqueu foi uns 3, 4, 5 meses atrás. Ele era o quê? Segundo o texto, mendigo, cego. Qual era o sonho dele? Enxergar. E quando ouviu falar de Jesus, ele foi o quê? Ao encontro de Jesus, gritando, implorando, suplicando por um milagre. Seu sonho era enxergar. Essa era a tônica da história dele. Todos o mandaram ficar o quê? Calado, não é isso que está no texto? Mas ele ia atrás de Jesus gritando, dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a reação do Senhor em relação a esse pedido? A Bíblia diz que Jesus parou e perguntou o seguinte ao cego: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Uma pergunta simples com uma resposta objetiva. Eu quero ver, eu sou cego. Ele não pediu uma esmola, ele não pediu um cão-guia, ele não pediu um benefício, né, do governo. Ele queria ver, para voltar a trabalhar, ter uma vida digna. Jesus então lhe disse: então veja, a tua fé te curou. Ele foi o quê? Instantaneamente curado, passou a ver e, em vez de ir embora em paz, ele seguiu a Jesus, o príncipe da paz. Ele não ficou com a bênção e foi para casa. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Exemplo para nós. História curta, queridos, e ao mesmo tempo tão inspiradora, impactante e pedagógica. Podemos dizer assim: história curta, mas ao mesmo tempo inspiradora, impactante e pedagógica. Inspiradora porque o exemplo de Bartimeu nos inspira a prosseguir, mesmo quando uma multidão tenta nos fazer calar. O que não vai faltar são multidões. Às vezes nem pessoas, mas demônios te assoprando no ouvido. Desista. Você não vai conseguir. Esse negócio de Jesus, negócio de Bíblia, negócio de me submeter a um local, a disciplina, isso aí é perda de tempo. Outros não conseguiram, por que eu vou conseguir? E o diabo, ele alimenta isso. Meu Deus. Então, a história também é impactante, pois ele era cego e passou a ver. Que coisa, gente. Tenta imaginar aí qual seria o processo dentro da tecnologia atual para dar cura a um cego. É complexo, filho. É complexo. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Ele era cego de nascença. Jesus criou o córnea, criou tudo, todos os ligamentos ali dos olhos. Então, ele experimentou das mãos do próprio Filho de Deus a cura para a sua cegueira física. E não somente cegueira física, porque ele tinha cegueira espiritual também. Mais do que cegueira física, era espiritual. Mas ele teve os olhos da alma abertos para seguir a Jesus. Então,
é também uma história pedagógica, pois nos ensina a vencer desafios. E não só vencer desafios, mas também a valorizar, eu sempre repito isso, o que está funcionando em nossa vida. Eu dei um pouco de ênfase há uns 2 meses atrás sobre isso. Valorizar o que funciona, em vez de ficar lamentando pelo que não funciona. Sendo assim, Bartimeu teve um encontro com Jesus. Parem para pensar, ele não enxergava. Mas existiam outras funções em seu corpo que estavam em perfeito funcionamento. Aleluia! Outras funções. Às vezes a pessoa reclama porque tem uma área da vida dela que não funciona muito bem, mas tantas outras que funcionam. Por exemplo, ele não via, mas ele andava. É ou não é? Ele andava, falava, ouvia e pensava. Não era burro, não. Ele era cego, mas não era aleijado. Era cego, mas não surdo. E também não era mudo. Porque ele clamou, não foi? Jesus, filho de Davi, tem... O irmão estava falando comigo esses dias que estão fazendo um trabalho para pessoas cegas e surdas. Pastor Cleito, lá da Tijuca, evangelismo. Imagina, a pessoa não enxerga e não fala. E não ouve. Não ouve, não fala e não enxerga. Mas tem um método de comunicação. Pelo rosto, alguma coisa que vai falando assim e a pessoa vai entendendo o que está falando. Mas daqui todos aqui enxergam. Tem um cego aqui não. Todos andam. Todos pensam. Glória a Jesus. Então ele era cego. Bartimeu, mas não era um desistente. Ele era cego, mas também não era burro, não. Mês que vem eu vou falar sobre isso. Cego, mas não era burro. Seus olhos não funcionavam, mas sua boca. Seus ouvidos, suas mãos e seus pés estavam em perfeito funcionamento. Sendo assim, queridos, vamos analisar com mais detalhes o que Bartimeu era e o que ele não era. O que funcionava e o que não funcionava. Isso é o que o texto revela. Já vimos na primeira mensagem dessa série que Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Até porque ele todo dia se levantava e ia para a beira do caminho, tinha pernas. Quando ele ouviu que era Jesus, se levantou e correu atrás de Jesus. Tinha perna, não era aleijado, era? Não vou repetir a mensagem. Hoje veremos que Bartimeu era cego, mas não era surdo e muito menos mudo. Olha aí no versículo 36 a 38. E ouvindo passar a multidão. Tá vendo? Ele estava cego no caminho, mas ouviu. Ouviu um som estranho, uma multidão passando, um falatório. E perguntou, falava, que era aquilo? E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, olha aí, a boca. Clamou, invocou. É o famoso telefone de Deus. Jeremias 3:33, 33:3, não é isso? Tem até um louvor. Qual é o nome dele? Tiago Diogo. Funk gospel. Não sei quem gosta, se ridiculariza não, tá? Não escandaliza comigo, mas de vez em quando eu gosto. O telefone do céu é a oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Foi o que Bartimeu fez, clamou. E você tem boca, meu amado. Clama a Deus. Glória, suplica glória. por um milagre. O que o homem não pode, Deus pode. Aleluia. Servimos a um Deus do impossível. Eu acho que todos que estão aqui creem nesse Deus. Senão não estariam aqui. Creem no poder da oração. Bartimeu clamava. Então Bartimeu não via nada, mas ouvia tudo. Ele era deficiente da vista, não é isso? Mas não do ouvido e muito menos da boca. Dizem os especialistas, queridos, que quem não enxerga, ouve e fala melhor, né? Parece que Deus compensa a falta de um dos sentidos com outros sentidos mais aguçados. Eu conheci, né, um rapaz que era cego, um evangelista, um missionário, que, olha, ele decorava a Bíblia de maneira extraordinária. Tinha uma sensibilidade, ele lembrava de todo mundo. Ele não enxergava. Mas o toque, o ouvido, você falava de longe e já sabia quem era. Ó, pastor Sandro. Falei, rapaz, de longe ele não conhecia. Sendo assim, amado, Bartimeu sabia que aquele som que vinha da estrada não era um som normal. Ele sabia que algo diferente estava acontecendo ali pelo caminho. Ele sabia que, pelo que ouvia, que alguém muito importante estava passando por ali. E naquele momento ele usou o que estava funcionando.
É ou não é? Verdade. E o que funcionava bem em seu corpo, fora as pernas? Quem quer chutar aí? A voz, a boca? A língua? A língua tão mal utilizada ultimamente para fofoca, palavrão, piadas imorais, mas ele usou a boca para clamar por ajuda, por misericórdia, né? Papai. Ele tinha os seus ouvidos funcionando bem e sua boca. Ele ouviu um som diferente na estrada e quando soube que era Jesus que passou, ou estava passando, começou a clamar, a gritar, a implorar por misericórdia. Ele não determinou a cura. Ele não colocou o Deus contra a parede. Determinou. Não, queridos, ele clamou por misericórdia, simplesmente porque ele sabia que só dependia da misericórdia do Senhor. Portanto, Bartimeu não via, mas falava bem e escutava muito. E sabe o que eu aprendo com isso? Repito, eu aprendo que precisamos valorizar mais aquilo que funciona em nossa vida do que nos concentrar naquilo que não funciona. A vista de Bartimeu não funcionava, mas os seus ouvidos e a sua boca, sim. Isso porque todos nós temos algo que não funciona muito bem na vida. Todos aqui tem alguma coisa que não funciona 100%. Todos nós já nascemos ou já viemos para esse mundo com um defeito de fábrica. Não que Deus tenha formado pessoas defeituosas. Não, queridos. Não. Mas o pecado original deixou no homem sequelas terríveis, chamado pecado, da qual precisamos nos arrepender, da qual precisamos nos abandonar e da qual precisamos clamar ao sangue de Jesus para nos purificar. Sendo assim, todos nós temos algum tipo de problema, de limitação, de deficiência, assim como Bartimeu tinha. Alguns sofrem com limitações físicas, como Bartimeu, que era cego. Outros sofrem com limitações emocionais. Outros com limitações e tentações morais, muitas vezes. Algumas fraquezas, pelas quais não precisamos e nem devemos nos acostumar ou nos entregar. Falando de deficiências, tentações. Tentação não é pecado. Você pode ser tentado 24 horas por dia, roubar, matar, estrupar, fazer qualquer coisa. É o passarinho voando sobre a tua cabeça. Mas se você deixar fazer ninho, aí é o pecado consumado. Então, milhares sofrem também com limitações financeiras. Se eu mandar levantar a mão aqui, talvez todos, inclusive eu. Limitações financeiras, problemas, apertos. Todos nós temos algumas áreas em nossas vidas que não vão bem. E outras que vão bem. E outros que vão mal. Bartimeu ouvia, mas não via. Ele andava, mas não enxergava. Por exemplo, podemos usar essa ilustração. Muitos estão com a vida financeira muitas vezes estabilizada, mas o casamento não anda nada bem. Outros estão bem no casamento e bem financeiramente, mas a saúde às vezes está abalada. Era tudo para ser feliz, como diz o ditado, mas a saúde está ruim. E o que falar daqueles que estão com saúde, com dinheiro, bem casados, mas com problemas sérios, com filho, com sogra, com vizinho, com cunhado? Nada é 100%, né? Sempre tem um problema. Ou seja, amados, as lutas, as provações, as tribulações sempre vão nos acompanhar. Seja numa área, seja na outra. E é bom esperar isso. Não esperar a vida fácil, tranquila, mar de rosa. Né? Ficar ali na cadeira de balanço, esperando cair a bênção. Não, meu irmão. Nunca vai acontecer assim. Bartimeu podia se alegrar, porque ele andava, porque ele ouvia e falava, mas ele era cego. Amados, quer um conselho? Louve a Deus. Louve a Deus pelas áreas que vão bem na sua vida. Louve a Deus. Celebre aquilo que está funcionando. Glorifique em voz alta pelas bênçãos do Senhor em sua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nos concentramos naquilo que não funciona, perdemos a belíssima oportunidade de louvar a Deus por aquilo que está funcionando. É desse jeito. Às vezes estamos tão concentrados na crise, no problema, nas dificuldades, que não percebemos as oportunidades. E elas vêm para todos. Ficamos tão atentos às falhas que não observamos as potencialidades. A visão de Bartimeu não funcionava, mas seus ouvidos, sim. Ele não via, mas andava.
Então agradeça a Deus pelas áreas de sua vida que estão indo bem. E não se esqueça de pedir a Deus um milagre naquelas áreas que vão mal. Agradeça pelo que vai bem. Está com visão? Senhor, obrigado pela visão. Senhor, obrigado pelas pernas, pelos braços. Obrigado pelas mãos. Obrigado pela saúde. Agora, quais que vão mal? Só você sabe. Peça um milagre, como Zaqueu pediu. Deus é um Deus de milagres. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele está aqui conosco nessa tarde. E continua fazendo sinais e maravilhas, assim como fez na vida de não Zaqueu, Bartimeu. Isso me faz lembrar, querido, da história, e eu já estou concluindo, de um garoto que era parcialmente surdo e, consequentemente, com grandes dificuldades para aprender. Já contei essas situações algumas vezes, mas nunca é demais ouvir algumas histórias que nos inspiram a não desistir. Certo dia, ao voltar da escola para casa, ele trouxe um bilhete da professora, esse jovem. E essa professora, de maneira bem seca e fria, porque tem professores assim, infelizmente, não são todos, mas de maneira bem seca e fria, sugeriu aos pais que o melhor a se fazer com aquele menino era tirar ele da escola. Não adianta. Esse menino não tem futuro. O argumento era que o menino não ouvia bem, não pensava bem, não aprendia nada, tinha dificuldades para se concentrar. Não sei se você teve esse problema. Eu tive esse problema na escola. Era complicado, hein? Déficit de atenção. Eu tinha também. Ouvia mal. Ou seja, essa professora disse que aquele menino era um caso perdido e que não valeria a pena mantê-lo na escola. Sabe o que aquela mãe fez? Não ficou deprimida e muito menos desanimada. Ela declarou em alto e bom som, dizendo: meu filho Tom é inteligente. Ele é capaz de aprender sim. Ele pode ter suas limitações, mas isso será superado. Eu mesmo vou ser a professora dele. Eu mesmo vou instruí-lo. E aquela mulher guerreira ensinou seu filho a pensar, a estudar, a ler, a argumentar e a não desistir jamais. Use teu tempo, queridos. Talvez você não tenha uma mãe como aquela, mas tem aqui irmãos, amigos, pastores, o apóstolo, que é um conselheiro para vocês aqui. Olha aí, pai. Eu acho que tem uma biblioteca de livros aí, aproveita, não gaste teu tempo com coisas vãs, não. Pega um livro para ler, a Bíblia principalmente. Se tiver um tempinho, leia bastante livro. Se instrua. Olha aí, Deus. Queridos, eu estou pregando aqui por milagre. Aleluia. Eu sempre fui ruim de português, sempre falei mal, mas depois que eu me converti, houve uma mudança, um desejo por ler, por aprender, por conhecer. E para a glória de Deus, eu e minha esposa, que é professora, às vezes manda um texto para mim corrigir para ela. Mas filho, eu não sei as regras. Eu não conheço regras de português, mas eu consigo consertar um texto por causa da própria leitura. Eu não sei a teoria, mas na prática. Então você pode mudar. Aprenda, se esforce. Então aquele menino cresceu, queridos, e se tornou um bom profissional. Suas dificuldades foram superadas por suas qualidades. Ele realmente não ouvia muito bem, mas pensava bastante, estudava com dedicação, pesquisava incansavelmente e perseverava em concluir tudo aquilo que começava. Não deixava nada pelo meio do caminho, né? Já viu aquela pessoa que começa a ler a Bíblia? Esse ano eu vou ler toda a Bíblia e para em fevereiro. Ou em próprio janeiro, né? Ele perseverava e ia até o fim tudo. Anos mais tarde, eu vou esperar chegar em janeiro para começar a leitura. Meu irmão, começa agora. Começa agora, faça a leitura toda da Bíblia. Aí depois de terminar, você vai assim, você conheceu tudo? Não, você não aprendeu nem 0,0001%. Lê de novo. Leia de novo. Há pastores que leram mais de 300 vezes a Bíblia, e quanto mais lia, menos conhecia. É infindável, inesgotável a palavra de Deus. Voltando aqui ao nosso personagem, anos mais tarde, quando Tom morreu, aos 84 anos de idade, o país inteiro fez uma homenagem para ele, apagando todas as lâmpadas por um minuto. Lâmpadas que ele mesmo havia inventado. Lâmpadas como essa aqui. Quem inventou foi ele. Estou falando de Thomas Edison, aquele que não somente inventou a lâmpada elétrica, mas também a câmera fotográfica, o mimeógrafo, o fonógrafo, precursor do telefone,
o filme movimentado que deu origem ao cinema, o gravador, o microfone que estou usando aqui foi inventado por ele. Enfim, ele patenteou um total de 1.033 invenções. E olha que aquele menino era, né, meio burrinho, por assim dizer, com déficit de atenção. A professora não dava nada para ele. Algumas frases de Thomas Edison entraram para a história. Em relação à sua surdez, ele realmente era surdo. Ele disse o seguinte, e não foi curado não, tá, queridos? A surdez, diz ele, foi de grande valia para mim. Ele foi uma bênção. Poupou-me o trabalho de ficar dando ouvidos a grande quantidade de conversa fiada. Por eu escutar pouco, eu não ficava ouvindo lorota, papo furado, papo para boi dormir. Uma outra frase. Um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Tem gente que fica, né? Não, inspiração foi 1%. Mas o esforço dele foram muitas tentativas, milhares, até chegar à invenção da lâmpada. Outra frase dele. Eu aprendi muito mais com meus erros do que com os meus acertos. É dessa forma. Por fim, diz ele, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Aleluia. Tente mais uma vez. A história diz que Thomas Edison fez mais de 1000 experimentos até chegar ao resultado final da lâmpada elétrica. Ele não desistiu na primeira tentativa, queridos. Não desistiu, nem na 10ª e nem na 100ª. O mesmo eu digo para você. Tente mais uma vez. Aleluia. Caiu em algum pecado? Você disse que nunca mais cairia? Meu Deus. Meu irmão, se arrependa, boca no pó, lágrima nos olhos, tente outra vez. Se arrependa. Mais uma vez, peça perdão. Se levante e vá em frente mais uma vez. Não desista de você, não desista da vida, não desista de se arrepender, não desista de seguir a Jesus. Não conseguiu ler a Bíblia hoje? Tente mais uma vez, hoje ainda. Aleluia. Não amanhã, porque amanhã não existe. Sabia que amanhã não existe? O existe agora, hoje, estão me vendo agora. Muitos vão dormir e não vão acordar amanhã. Não estou dizendo aqui não, estou querendo agorar ninguém não. Mas o futuro não nos pertence. É só adversário. Conheci um senhor que ele foi dormir bem, acordou todo torto. Deu um derrame dormindo. Aí anda aqui pelas ruas de Piba mesmo, todo torto, de um lado. Talvez vocês conheçam. Fica para lá e para cá, para não parar. O que não podemos fazer é desistir de vez. Seja em qual área for, tente outra vez. Quando mandaram Bartimeu se calar, ele tentou outra vez, clamou, continuou clamando. Um chato de galocha, mas conseguiu o seu milagre. Insista, querido, em nome de Jesus. Não desiste, não abandone o barco. Não ouça a voz do chifrudo, como dizia um outro cidadão, o fedorento, que diz, saia, abandone tudo, volte para a rua, volte para o tráfico, volte para o roubo, volte para a droga, volte para a bebida. Dá ouvido não, o diabo quer ele com você no inferno. Jesus quer com você no céu. E o céu começa aqui, começa hoje. Você não precisa morrer para ir para o céu, é hoje, é agora. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Mês que vem, se Deus quiser, vamos ver que Bartimeu não era um desistente. Tem gente que desiste fácil demais, ele não desistiu. Glória. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir um pouco da tua palavra, Senhor. Do exemplo desse homem que tinha tudo para desistir, tudo para desanimar, tudo para voltar atrás e se conformar com a sua cegueira, continuar ali à beira do caminho pedindo esmolas, vivendo do favor alheio. Mas ele não desistiu de te clamar, Senhor, de buscar a tua face, de pedir a ti o socorro, a ajuda, o milagre. A tua misericórdia é o que pedimos nessa tarde, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, muitas áreas em nossas vidas ainda vão mal, Pai. Eu sei que muitas vão bem. Pelo menos fisicamente, isso aqui todos enxergam, todos caminham. Pai, todos pensam, todos ouvem. Mas outras áreas não vão bem, Pai. E eu peço a ti um milagre.
Um milagre, Senhor. Muda a nossa história. Muda nosso coração. Transforma-nos, Senhor. Para a glória do Teu nome. Usa nossas vidas, Senhor. Usa cada um aqui, Pai. Que cada experiência aqui, Senhor, seja no futuro usada para testemunho, para dizer, eu era, não sou mais. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era torto, agora Jesus me endireitou. Eu era traficante, maconheiro, chincheiro, mas agora eu sou liberto e lavado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.